Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. Nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Nosso tema é redes de comunicação. Então, o que é isso? Nessa aula vamos aprender sobre rede de comunicação. Vem comigo então para você aprender um pouco mais. O que é comunicação? Para a gente começar a nossa conversa. No decorrer da história da humanidade, sempre houve comunicação entre os seres humanos e mesmo entre os animais que se comunicam entre si. A palavra comunicação vem do latim communicatio e significa troca de mensagem, transmitir alguma coisa. Você sabe como era feita a comunicação no passado? Quando a gente se lembra dos dias atuais, você num simples clique, você consegue distribuir mensagens para o mundo inteiro. Seu celular, ele pode muito bem, sem até mesmo toque, você pode falar e ele pode produzir a mensagem e alguns modelos podem até retransmitir essa mensagem. Então, se você olhar para os tempos passados, não era tão simples assim como no nosso caso, que a informação, a comunicação está na mão. Então, os pombos é um caso antigo, que eles foram utilizados por muito tempo como envio de mensagens, observando que eram capazes de voar velozmente por uma distância de cerca de 160 quilômetros e retornar para o local onde foram criados. Isso aí remonta aos tempos de 2000 a.C. Então, qualquer ilustração ou filmes que você já tenha assistido, os pombos era amarrada a mensagem na sua pata e eles faziam então o voo para o destino que eles eram treinados com esta finalidade. Também, os navios tiveram grande importância nesse processo para encurtar o mundo. O que hoje nós chamamos de um processo de globalização, ele é bastante antigo, a forma como ela era feita, que era muito mais demorada, mas a ideia sempre foi encurtar as distâncias do mundo, das pessoas, das mercadorias, da circulação. Então, navios, quando chegaram às terras recém-descobertas que dariam origem ao Brasil, muitos tripulantes se interessaram por mandar notícias ao rei de Portugal chamado Dom Manuel. No entanto, nenhuma das cartas enviadas ficou tão conhecida como aquela escrita por Pero Vaz de Caminha. Aí tem uma ilustraçãozinha para mostrar aí o Pero Vaz de Caminha, que tudo que ele via, ele fazia descrição nessa carta. Então, se ele via os índios nus, olha, a gente ficou assustado, nós encontramos uns índios nus nessas terras novas, uma terra de muitas florestas, de muitos barulhos de animais. Então, tudo isso era transcrito na sua carta, que depois foi enviado para o rei Dom Manuel. Outras formas de envio postal foram utilizadas. Já assistiram algum filme em que as pessoas enviam mensagens em garrafas lançadas ao mar? Já ouviu falar em mensageiros que decoravam a mensagem e corriam antes de esquecê-la para reproduzi-la ao destinatário? Veja como isso é inusitado. Já pensou? Eu decorar um texto grande, correr a tempo antes que eu pudesse esquecer? Mas para você ver como as coisas antigamente não eram tão fáceis assim. Todas essas formas interessantes de transmissão de mensagens. Mas um fato que marcou a história da evolução da carta tem a ver com o uso de cavalos. Em 1860, 3 empresários dos Estados Unidos criaram um correio expresso utilizando cavalos como meio de cruzar o território americano com o objetivo de entregar correspondências. Era o famoso Pony Express, que está na figurinha aí do lado para dar uma ideia, o cavaleiro aí correndo com as cartinhas aí na sua bolsa. Mas, com o surgimento do telégrafo, a empresa teve que encerrar suas atividades um ano depois de ser inaugurada. Muitas das vezes a gente pensa que as inovações têm acontecido só agora. Há muito tempo que as coisas vêm evoluindo e vêm substituindo outras, deixando aquelas antigas totalmente obsoletas. Então esse é o caso do Pony Express, que mal começou a atuar no cenário ali americano, e aí já entrou o telégrafo e foi preciso a empresa fechar. Os Correios, aí vamos tratar sobre esse assunto, que é um dos que está mais ao nosso alcance. Todo mundo já ouviu falar sobre Correios, já recebeu algum tipo de encomenda, seja do Brasil ou vindo da China.
Então o correio tem um pouco relação com a nossa realidade. Então o primeiro correio brasileiro, o Correio Mó, das Cartas do Mar, foi criado em 1673. Era uma forma demorada de entrega postal, por depender de viagem marítima para chegar do Brasil a Portugal. Em 1798 foi criado os Correios Marítimos, estabelecendo uma ligação postal marítima entre Rio de Janeiro e Lisboa. Em 1927, inicia-se o transporte de correspondência via aérea entre América do Sul e Europa. No Brasil, o presidente Getúlio Vargas instituiu o Departamento de Correios e Telégrafos no ano de 1930. E aí a gente faz uma pergunta, depois de toda essa evolução lá dos tempos de cavalo, de pombo e outras formas de se comunicar, o que mudou até 2020? Uma resposta muito rápida, pela própria figura que você está vendo, é a velocidade e até mesmo o acesso que as pessoas têm a variado tipo de comunicação. Antes, inclusive, o pagamento de determinadas formas de comunicação não permitiam que certas pessoas pudessem falar com familiares e amigos longe de sua cidade natal. Hoje, por meio dessa, digamos assim, democratização, entre aspas, desse processo de internet no mundo, então é possível você transitar com várias informações em tempo real para qualquer lugar do mundo. Então a ilustração te ajuda um pouco nisso, responder o que mudou até 2020. E é possível que em breve, com a instituição do 5G, em boa parte do mundo, inclusive no Brasil, que já tem algumas antenas funcionando de forma experimental na região sudeste e sul, então em breve, provavelmente, nós também estaremos experimentando um outro nível de comunicação, de velocidade, de armazenamento de dados, que a gente não conhece nada igual. É como se essa de hoje se tornasse aquela antiga internet discadora. Você tinha que ouvir um barulhinho até dizer, agora a internet está funcionando. Atualmente, com a evolução técnica dos meios de comunicação, existem redes exclusivas para a transmissão de informações e dados. Estes chegam em tempo real com o surgimento da internet. No conjunto das redes de comunicação destacam-se as redes de telefonia fixa e móvel, os satélites de comunicação e a rede de computadores, que permitem a integração do espaço brasileiro, assim como a interação com outros países. Esse mapa que você vê na tela, feito em 2013, ele dá uma noção de como é a distribuição do acesso à internet a domicílio no Brasil inteiro. E aí tem uma configuração bastante interessante. As áreas mais claras significa dizer que o acesso à internet ainda fica muito a desejar. E nas áreas mais escuras, representa que o número de pessoas que têm acesso à internet é muito maior. Então, por esse mapa já fica muito bem claro para nós que no Nordeste ainda existe uma carência muito grande, de modo geral, uma média da população que ainda precisa ter acesso à internet. Bem como na região Norte ainda tem uma certa debilidade, o próprio sinal, não digo o acesso, mas o sinal que ainda se mostra muito fraco se comparado com a região Sudeste e Sul. Aí mostra aí Rondônia, Acre, Pará, Roraima, que ainda tem dificuldades desse tipo de internet. Basta você lembrar que vez ou outra você fica esculachando a empresa porque você não está conseguindo baixar um vídeo, baixar um jogo. Isso é o tipo de internet que nós temos. Então esse mapa dá uma demonstração de como é a distribuição da internet por domicílio no Brasil. As partes mais escuras, você tem mais acesso à internet. Nas partes mais claras, menos internet que as pessoas não têm. Ainda sobre o acesso à internet no Brasil, eu quero explorar com vocês esse mapa, ainda naquela linha de onde é que tem mais usuário de internet. E aí eu queria dar um destaque para vocês aí na densidade de acessos de internet banda larga fixa no Brasil já em 2020. Então, os dois estados em vermelho, tanto São Paulo como o Paraná e também o Distrito Federal, a capital brasileira, tem uma densidade de 60 a 72. Então, essa é a diferença que você vai verificar dessas regiões que estão mais escuras para as regiões mais claras, que essa densidade é muito menor. Para a gente ter uma comparação, aí temos
Maranhão e Pará, que essa mesma densidade está oscilando entre 16 a apenas 20. Com isso, a gente encerra essa parte nossa conceitual, algumas informações sobre o papel da comunicação, seja na geografia, seja em outras áreas humanas ou exatas, seja qual for, para a gente entrar no nosso Exercitando, que é tão esperado por quem está assistindo do outro lado. Então, desejo que você tenha sorte e responda com muita firmeza a primeira questão. Vamos lá, então? Em 1860, 3 empresários dos Estados Unidos criaram um correio expresso utilizando cavalos como meio de cruzar o território americano, com o objetivo de entregar correspondências. Esse tipo de transporte, que durou pouco tempo com a chegada do telégrafo, era chamado de letra A, Pony Express, letra B, Avianca Express, letra C, Go Express ou Tan Express. Já pensou a resposta? Não está difícil. Então a resposta é letra A, Pony Express. Parabéns para você que prestou atenção e não deixou passar batida essa. Vamos para a segunda e última questão, para fechar o gabarito, tá bom? Vamos caprichar, pede ajuda do pai, da mãe, do irmão pequeno, do grande, mas eu quero que você feche esse gabarito hoje, tá bom? Segunda, o primeiro correio brasileiro, o Correio Mó das Cartas do Mar, foi criado em 1673. Era uma forma demorada de entrega postal por depender de viagens marítimas para chegar do Brasil ao seu destinatário. Que destinatário é esse que saía do Brasil para outro país? Letra A, Bolívia. Letra B, França. Letra C, Portugal. Ou letra D, Inglaterra? Já pensou? Fez a sua escolha? A resposta correta é letra C, Portugal. Gostei, viu? Você conseguiu entender bem. Com isso, eu agradeço a toda a equipe pedagógica da Secretaria de Educação, a equipe de filmagem e edições, e os interessados acessem a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!